Paulo, e a gente ataca muito assim na imersão. Então, por exemplo, quem não é fã do Deadpool não vai saber, mas, por exemplo, aqui tem elementos que só os fãs vai descobrir. Por exemplo, esse board aqui, ele estava no primeiro filme do Deadpool. Então, isso daí era uma aposta de quem queria morrer primeiro, né? E aí você pode ver as apostas. Wade Wilson, que é o Deadpool, tá bem ali. Olha só, depois... Não só isso também, né? Como vocês sabem, o Wade Wilson tem a namorada, que é a Vanessa Carlisi, se eu não me engano, que a gente decidiu estar fazendo aqui um romance. Fala aí, galera! Hoje eu vou falar pra vocês. Eu fiz um tour, vocês nem imaginam onde eu tô. Estou aqui na Universal Studios, nova no... Como é o nome, Ricardo? Epic. Estou no Epic Universal Studios hoje, mostrando pra vocês a parte, o backstage. Então, fica comigo. Fala, Ricardo! Gente, a gente já fez esse take pela segunda vez, porque eu quero inventar coisa, porque nós estamos nessa casa maravilhosa, que é uma casa de férias. Que é a casa, o diferencial da Dream Vacation Orlando, porque todas as casas deles, não é essas casas temáticas que você pinta a parede de rosa, coloca o adesivo da Minnie e fala, temática. Não, o negócio é muito doido. Mostra aqui, Fausto, pra mim. Olha isso, eu tô na garagem. Dá uma virada, Fausto, devagarinho aí, ó. Isso, menino feio. Olha que garagem linda. Me fala uma coisa, e tudo isso foi criação desta cabeça. Não viu? Por isso Cabeça, que é grande. Cabeça grande. Pô, cabeça grande é sinal de inteligência e criatividade. Olha isso. Ô, vem aqui, ô Ricardo. Cara, onde tu arruma? Isso aqui não existe para vender em nenhum lugar. Onde que você arruma essas preciosidades? Muitas Olha vezes isso. é de leilão, de flea markets, então a gente tem que rodar bastante. Às vezes a gente acha um material, né? E não tem nenhum projeto pronto, mas a gente guarda e a hora que bater, a gente usa. Cara, incrível. Oh, Fausto, mostra aquele quadro rapidinho. Gente, eu fico maluco. E olha, vê se vocês verem alguma diferença aqui. Cara, igualzinha. Não é verdade esse super-herói? Muito legal. Tem que ver uma coisa dessa. Olha esse daqui, tipo um minibar aqui. Olha que legal, gente. Ô Paulo, e a gente ataca muito assim na imersão. Então, por exemplo, quem não é fã do Deadpool não vai saber, mas, por exemplo, aqui tem elementos que só os fãs vai descobrir. Por exemplo, esse board aqui, ele estava no primeiro filme do Deadpool. Então, isso daí era uma aposta de quem queria morrer primeiro, né? E aí você pode ver as apostas. Wade Wilson, que é o Deadpool, tá bem ali. Olha só, depois... Não só isso também, né? Como vocês sabem, o Wade Wilson tem a namorada, que é a Vanessa Carlisi, se eu não me engano, que a gente decidiu estar fazendo aqui um romance. São coisas que só fã vai entender. Imagina se eu, que nem ligo pra essas coisas, tipo assim, não ligo, nem sei o que é Deadpool, eu fico doido. Gente, tem um lá em cima, ó, eu vou falar, e ele falou que não é o mais bonito das casas que tem. Tem um quarto lá em cima que eu entrei, não é nem um quarto, é o lobby. Quando você chega, como falar o lobby em português? Sala. É uma sala, sala de estar. A sala de estar. Quando eu entrei, eu fiquei bobo. Ainda eu falei, incrível. E o Ricardo falou assim, ó, esta não é a melhor casa que a gente tem ainda. Fala um oi aí, Fausto. Olá, pessoal, tudo bom? Joia. Então, fala onde nós estamos. Nós estamos em Davenport, 15 minutos da Disney, Dentro do Sol Terra Resort, no Sol Terra Resort. numa casa de 6 quartos. Numa casa de 6 quartos, 5 minutos da minha casa. Incrível, aqui é incrível, você tem que vir aqui. Muito legal. Vamos lá, entra aí pra gente. Então a gente também quer que o dono tenha uma experiência com a decoração. Então muitas vezes a gente conversa qual que é as intenções do dono, dá as nossas recomendações, mas no final é o dono que decide. Aqui eu fui um pouco contrariado, mas a dona exigiu aí um quarto de praia com 360 graus de papel parede, para ela pensar que ela tá numa praia. Gente, é claro que no vídeo é uma coisa e pessoalmente aqui você tem uma experiência totalmente diferente. Então, e olha que interessante, isso aqui é o mesmo do meu quarto, igualzinho da minha casa.
Fala pra mim, Ricardo, aqui, o que a gente tem? Já que na parte de baixo a gente decidiu tá deixando um pouquinho mais suave, para não estar muito carregado o ambiente. Às vezes a pessoa, né, não quer toda aquela distração, toda aquela decoração. Então aqui é um pouquinho mais suave. Ó, E gente, logo lá atrás tem a piscina. nós vamos ver, só pra vocês entenderem um pouquinho, isso aqui é a porta de entrada, tá? Ó, bem rapidão, ó, a gente entra por aqui, bem bonitinho. Aqui o Ricardo é chato pra caramba com esse Tira negócio o de sapato. limpeza, tem que tirar sapato. Eu vou alugar essa casa só pra não tirar sapato e mandar uma foto pro Ricardo eu subindo aqui, ó, de tênis. Vou te dar 3 estrelas. Olha que lindo! Tudo decoração da Dream Vacation Orlando. Então, você não precisa se preocupar em contratar arquiteta, contratar um monte de coisa que todo mundo fura teus olhos, eles fazem tudo pra você. E aqui eu gostei, porque aqui é bem suave, porque a área comum é onde a maioria das pessoas ficam, né, Ricardo? Sim. Então, quando você chega... Ah, esse sofá é aquele que vira cama também ou não? É o mesmo. Ah, é o mesmo sofá que vira cama, ó. Gente, e aqui nessa casa pode dormir até 14 pessoas. Fausto, tem que falar alto que está sem microfone. É 14 ou 14? Depende. Depende em que local do país você está, mas ambos estão corretos. Olha aqui, não vou lá fora porque tá um calor incrível. Mas olha que gostoso, tem a churrasqueirinha, ó, tem a churrasqueirinha. Gente, vocês têm que vir nessas casas para ter uma experiência. Caso você for ficar muito tempo aqui na Flórida, tipo, você vai ficar 1 mês, 2 meses, ou 20 dias, e você vai falar assim, que nem essa casa dá pra ficar, porque ela não é cansativa. Caso você for ficar numa casa que tem muita decoração de temática, aluga aqui na Dream Vacation Orlando por um tempinho, tipo, vai ficar 3, 4 dias, aí depois você vai numa casa que não tem tema nenhum. Você precisa ficar numa casa temática deles, porque é de outro mundo, né, Fausto? É de outro mundo e é uma experiência imersiva quando a pessoa vem pra cá, né? Vamos entender um pouquinho. Para os pais, talvez seja demais, mas para as crianças, elas amam. E o que a gente faz aqui é efetivamente entregar felicidade e memórias felizes. Você possivelmente lembra de algum momento com seus pais e imagina você ter isso aqui em Orlando. Você oportunizar que a sua princesa fique num quarto incrível, você oportunizar que o seu filho enxergue possibilidades que ele não conhecia. Essa experiência é incrível e você precisa proporcionar para sua família. Ó, é incrível. Então vamos lá. Ô, Ricardo. E lembrando, e você também pode comprar uma casa dessa. Isso que é legal com a Dream Vacation Orlando, que se você pode comprar, ou se você já tem, eles deixam a tua casa igualzinha a essa. Ali em cima agora, se prepara, que é a decoração que eu vi mais bonita na Flórida. Eu já vi milhares de casas, óbvio. Essa parte daqui de cima é incrível. Então vamos, se prepara. Vai mostrar agora? Vai mostrar agora e vai deixar pro final? Não, no final. Vamos deixar no final, então. Vamos deixar pro final. Tan, 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 tan. Estão preparados? Fausti, mostra os detalhes aqui, que eu vou falando por trás de você por causa da luz. Gente, dá uma olhadinha. E você tá falando, nossa, isso aqui, olha isso. Isso aqui é uma tonelada. É sólido. Olha essa parede. Olha este Paulo, foi teto. necessário 6 pessoas para mover isso aqui. Pra trazer aqui Para pra subir cima. uma escada desse tamanho é incrível. Eu quero que você mostre, Fausto, os detalhes. E a gente estava conversando, eu não tinha nem visto esses pilares. Daí eu perguntei pro Ricardo, por que? O Ricardo mostrou, você viu os pilares que eu coloquei? Eu falei, hã? Você não vê o pilar. Você não vê, eu vou contar algumas, eu vou revelar algumas mágicas aqui para vocês. Você não vê que é lareira, é o nome disso? Lareira? Que a lareira não é verdadeira. Ela é verdadeira, É. a gente que colocou, né? Mas é elétrica. Ah, então ela é verdadeira. É, só que não era parte da casa. Nós que construímos essa... Bom, nada aqui era parte da casa, pelo visto. Dá uma olhadinha nesse sofá. É tudo tão perfeito que os teus olhos entendem que você está no ambiente e você enxerga, mas não vê. Como que é a palavra correta? Bom, peraí, vamos consultar o Fausto, senhor sabe tudo. Fala aqui. Está harmônico, né? Então fica confortável aos olhos, mesmo que por muito tempo. Você enxerga, mas não vê. Por quê? Porque tá tudo no lugar perfeito. Então não tem nada que você deveria... Ah, essa corujona aqui, olha o tamanho, eu tenho 1,85 m. Olha o tamanho dessa coruja. Olha isso, gente. Com certeza não foi o Ricardo nem o Fausto. O Fausto é menor que essa coruja. A coruja vai levar o Fausto embora. E o Ricardo não ia aguentar subir isso daqui. Com certeza foi alguém que carregou. Olha o detalhe do carpete, da mesa. Detalhes, tudo pensado. E diz o Ricardo que veio da cabeça dele.
Agora, isso daí a gente só vai saber quando ele pegar um projeto novo e me convidar para ver. Me contratem, que eu provo. Me contratem que eu provo. Malandro ainda, só tem... Ó, olha essas mesas, olha isso daqui, ó. É muito, muito realístico. Você precisa ficar desse lado. O Fausto tá me ajudando aqui com a câmera. Porque esta parte aqui é Da onde que veio assim? O dono que teve a ideia ou você que teve a ideia? Não, o dono ele só colocou o dedo no quarto da praia, que foi uma exigência dele, né? E o resto a gente meio que elaborou. Então, tipicamente, a gente fala quais são os temas mais procurados, né? Às vezes o dono quer um Pinóquio da vida. O Pinóquio hoje não tá Por que em você alta. olhou pro meu nariz e falou Pinóquio? Lembrei Ele olhou pra mim, podia ter falado qualquer coisa. Falou Pinóquio. Tá bom. A Moana... Não sei se melhorou. Não, tudo bem. Melhor Pinóquio do que Pica-Pau. Então, assim, a gente tem que ver realmente o que tá em alta, né? E Harry Potter tá sempre em alta. Vai ter um novo filme, né? Que tá surgindo agora. Universal Studios, tem todo aquele setor. Então, a gente sempre oferece os temas e trabalha junto com o proprietário para decidir quais temas são usados. Muito, muito, muito legal. Presta um pouquinho pra mim, Fausti, aqui, que a gente vai fazer um negócio assim, gente, ó. Não, a gente nem mostrou. Não, Fausti de cameraman também tá ruim. Olha este quadro que ele se move. Aquele ali eu fiquei com medo quando passei. Por que você colocou esse quadro aqui também? Sempre de propósito, né? Sombrio, né? É, ficou... Olha aqui, ó. Se você ficar olhando muito, ele vai dar uma piscadinha pra você. Hã? Olha. Paulo, mas isso não é um quadro, isso é uma televisão. Mentira. Olha só, gente. Vamos provar? Você estragou a nossa magia. Muito desculpa, bem. desculpa. Muito bem. Olha lá. Voltou. Não! Mas fica Tirou a cabeça do Mickey Mouse. Fica tão imersivo que você não consegue... Você não acreditar. percebe. Tudo aqui é muito bonito, muito perfeito. A única parte que ficou feia foi que o dono colocou o dono colocou o dedo. Não é que ficou feio, ficou simples, ficou mais simples. Não é um tema que eu colocaria aqui pra Disney, né? Tipo assim, tá bonitinho tudo, é o mais simples, é o dono. Então você que é o dono, não coloque o dedo na ideia desse menino feio aqui, porque aí vai ficar um quarto que não tem nada a ver. Mas ficou bom, porque lá embaixo, como tá tudo mais calmo, o azulzinho com os coqueiros, a praia ficou, ok. Agora, se lá embaixo já fosse, se fosse uma casa de um quarto, de um piso só, aí aquele quarto ia ter matado. Sim. Não é verdade? Ô, Paulo, e a gente sempre respeita o Isso aqui, objetivo ó. do Pode cliente, né? A gente quer entender o que ele tem para esse investimento aqui em Orlando. Por quê? Porque para algumas pessoas o investimento aqui é emocional. Então ele quer ter um ambiente aqui para vir, para se sentir à vontade. Provavelmente a dona tinha uma afeição com praia. E tá tudo bem, né? É decisão dela, é um investimento, mas sempre se balanceia e a gente aconselha também relacionado ao ROI. Qual o retorno sobre o investimento isso vai dar? Quando o retorno, nesse caso, é emocional, está tudo bem. É uma decisão e a gente respeita e auxilia nisso. Onde você arrumou esse menino aqui? Esse aí eu mandei importar. Não tô vendo. E sabe o mais legal de tudo? Que já era seguidor do canal Perguntas. Olha que legal. Então eu fico extremamente feliz com isso. Nós vamos descer ali. O que você quer fazer? Mano, é que aqui a gente não combina nada. Então vocês vão ver como funciona. O que nós vamos falar aqui? Vamos sentar e conversar um pouquinho? Sentar... Para falar um pouco sobre... Vamos lá, vamos entender o nosso público e fazer eles entenderem o processo de vir para cá. De selecionar uma casa, De vir passear. vir passear. Isso mesmo. Então hoje nós não vamos vender nada para você. Nós vamos mostrar como que é para fazer para vir passear aqui e ficar numa casa dessa ou qualquer uma das outras 123 casas que você precisa. Se você vir passear, pelo menos uns 3 dias, fica só para você ter experiência. E aí você pode falar para as outras pessoas como que é, e principalmente para os teus filhos ou tua esposa, se gosta de ter quarto de princesa, quarto de mini, não só nessa casa, em outras casas. Então, vamos lá, que senão eu fico falando muito e fica muito chato. Paulo, Ai! Eu já ia bater a mão aqui, voltou. se quiser ficar só 3 dias, você pode ficar o ano inteiro em casas da Dream. Porque a gente tem mais de 123 casas e você com toda certeza vai poder ficar 3 dias em cada uma delas e fica um ano todo aqui em Orlando. Nossa! E aí agora a mulher vai falar, eu quero fazer o que o Fausto falou. Vambora! Vamos lá, Fausto, me conta. Maneiraça a casa. Parabéns que a gente tá brincando, eu fico zoando, mas eu sei que é verdade, não é a primeira casa que eu vejo do Ricardo. E me conta, as pessoas, o Ricardo tava comentando ali embaixo que tem gente que vem, gosta, acaba investindo, comprando, não só americanos, como brasileiros também. Como funciona?
É muito comum. Por exemplo, vocês têm que entender que a gente tem clientes de todas as nacionalidades. Brasileiro, chinês, hispânicos, muitos americanos, né? E é muito comum que a pessoa venha para uma experiência aqui e fique encantado. Olha, desculpa, mas não tem como não ficar Eu encantado. fiquei... Gente, eu moro aqui. Eu sei todo como funciona Disney, Universal Studios, essas coisas. E esta casa realmente me deixou encantado. É. E aí você vem, fica numa casa dessa, você pagou a diária, você fez as contas e pensou, ok, esse mercado é bom. É muito comum que o pessoal entre em contato conosco, quem é administradora? Dream Vacation Orlando, fala conosco, eu quero investir, eu quero adquirir uma casa. E Ricardo, já teve alguma coisa assim? Conta um pouquinho pra gente. Sim, eu tenho bastante clientes que ficaram com a gente e gostou da experiência, quis saber os números e gostou ainda mais e acabou investindo, né? E é uma coisa tão interessante que tem, você deve falar, mas 1 milhão de casas. Porque tem quantas casas de vacation? São 60 a 70 mil. 70 mil casas. Mas são 76 milhões de pessoas vêm para Orlando e para Flórida. Pra Orlando. Para Orlando todos os anos. 76 milhões por 70 mil casas, ainda precisa de muita mais casa, hein? Esse povo. E tem que entender que o mercado daqui é muito grande. Às vezes no Brasil você não consegue ter uma dimensão. São 52 bilhões de dólares todo ano investido e só gasto aqui nessa região de Central Florida. É muito dinheiro. É uma excelente oportunidade. E aí a gente está falando isso mesmo porque vocês estão querendo dolarizar e o pessoal está vendo que o Brasil, infelizmente, porque a gente torce para o Brasil muito. A gente quer, todo mundo tem família no Brasil, tem negócios no Brasil também. Mas infelizmente o Brasil não está indo muito bem. E é hora de você talvez colocar um pouquinho numa cesta diferente. E este mercado de vacation homes é extremamente lucrativo aqui nos Estados Unidos, principalmente falando Flórida. Daí você deve perguntar, você faz, Paulo? Eu faço. Entendeu? Então você não tá ouvindo só dos caras que estão querendo vender pra você. Eu faço. Também, tanto é que a gente falou brincando que eu quero que ele arruma um dos meus barraquinhos lá. Que é outro tipo de real estate que eu faço. Mas é bem lucrativo. E quando você investe em imóveis, Fausto, você nunca vai perder. Nunca. Segurança. A segurança que você tem. Então, e até você que não precisa ser rico, a gente já falou como funciona. E se você precisa, eles têm os mortgage brokers deles também. Eu tenho do canal Perguntas. E entre em contato com o Ricardo, com o Faust, se você quiser saber de números. Se você realmente estiver sério, é um negócio que vale muito, muito, muito a pena. E, inclusive, Paulo, eu fiquei surpreendido positivamente com o nosso último vídeo lá do seu estúdio, em que a gente falou um pouco do modelo de investimento que você pode adquirir uma fração de um imóvel no nosso fundo privado, a quantidade de pessoas que nos procurou. Por quê? Situação econômica do Brasil, você falou bem, questão de impostos, essa insegurança jurídica que todo mundo sabe muito bem como está. E quando você olha para esse mercado, isso aqui é fascinante, é o maior destino turístico familiar do planeta e a gente tem uma grande vantagem. Por que o Ricardo cita que a gente consegue ter 30% acima do mercado de ocupação, resultados... 52 nessa casa aqui, ó. 52 nessa Nessa casa. casa. Isso mesmo. Mas por que isso é possível? Porque o que a gente entrega são memórias felizes, memória em família. E o brasileiro vem pra cá, gosta de fazer umas comprinhas, né? Então tem os dias que eles ficam um pouco mais calmos, que não vão pro parque de modo geral. E os filhos vão fazer o quê? É esse tipo de atração que a gente possibilita. Você fica tranquilo, porque em casa os filhos vão estar muito bem entretidos, então não vai pro parque todos os dias. Deixa uns dias reservados para aproveitar muito bem os imóveis. Muito legal, então, se você quiser saber mais a respeito, não somente neste programa, mas em todos os programas do canal Perguntas, você clica nos patrocinadores, você vai lá por ordem alfabética, você vê Dream Vacation Orlando, entre em contato com eles, procura o Fausto, o Ricardo, ou qualquer um que atendeu o telefone e fala, vi vocês no canal Perguntas, tenho interesse de saber mais, ou vai no link para alugar a casa, né? Mas de qualquer forma, entre em contato com os meninos, fala que vocês viram no canal Perguntas, e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Mais alguma coisa? Acho que isso é tudo. Acho que tá excelente. Se deixar, eu falo muito Não, mais. se deixar esse bicho aqui vai até amanhã. Corta isso daí, Cleison. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.